Fala, galerinha abençoada! Como é que vocês estão? Vocês estão tudo bem? Espero que sim. Eu estou aqui com meu amigo Vinícius. Tudo bem? E eu sou o Cristiano Rojo. Vamos a mais um vídeo, continuação da série aí, A Viagem ao Encontro com Deus, Vinícius? Vamos continuar nessa viagem. Ela Isso. começou de uma forma muito boa e tem muita coisa boa pra gente tratar hoje. Sem perda de tempo, qual é o texto escolhido para esse terceiro vídeo da série A Viagem? Livro de Jó. Jó, capítulo 42, Eu vou acompanhar contigo, hein? versículo 5. Ó, Abre aí. Acompanhe você, se você tiver aí, de repente você está usando o celular para assistir, aí fica difícil você pegar o aplicativo, mas se você tiver uma Bíblia em mãos, acompanha que vai ser muito interessante hoje. Vamos lá, seu Cristiano. Livro de Jó, Jó, vamos lá. capítulo 42, Capítulo 42. versículo de número 5. Olha só o que diz o texto. O texto é poético. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É maravilhoso. Esse livro de Jó, Cris, ele é poético. E ele vai nos retratar a pessoa, a figura de Jó. Ele vai nos retratar um homem que o próprio texto bíblico vai nos dizer que era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Se você observar bem, Cris, Jó é o tipo do homem, tipo da pessoa perfeita na vida cristã, na vida espiritual, na vida onde nós podemos considerar um homem completo. Esse era Jó. A ponto da própria Bíblia dizer: homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. E hoje em dia tá difícil isso, né? Tá. Até pra gente também ter uma fé como essa do... É um nível de referência bem alto, né? Por isso que é sempre pregado nas igrejas essa questão de Jó, né? Por conta do sofrimento dele. Porque aqui você está praticamente no final. Sim, sim. Mas tem todo um contexto lá atrás. Tem. Do que ele passou. E é interessante a gente observar esse contexto. A proposta da nossa série é uma viagem que leva ao encontro de Deus, né? E a gente, olhando pela perspectiva da vida de Jó, a gente vai perceber que o primeiro capítulo apresenta um homem que tinha um comportamento suficiente para que Deus desse testemunho dele. A Bíblia diz que Jó, sendo temente a Deus, homem que se desvia do mal, homem íntegro, era um homem que oferecia sacrifícios a Deus pelos seus filhos quando se reuniam, para que, se porventura pecassem, não ofendessem a Deus. Era um homem que tinha, como podemos dizer, sensibilidade para não ofender a Deus. Então, como que a gente pode olhar para a vida de Jó? E como que a gente pode olhar para os nossos dias hoje? Jó é aquele tipo de pessoa que cumpre todos os ritos. Ele tem vida dentro da igreja, ele tem vida de oração, ele é um crente perfeito, ele cumpre tudo o que é estabelecido. E a Bíblia diz que em um determinado momento houve uma reunião no céu onde os anjos se apresentaram diante de Deus e Satanás também se apresentou. A gente conhece a história. A Bíblia vai dizer que Deus pergunta então para Satanás. Aí eu pergunto. Mande. É aí que começa a tempestade? É aí que começa a tempestade. Satanás chegou à presença de Deus. E Deus pergunta o que é que ele estava fazendo. Olha que complicado. Agora veja só o que é interessante. Deus pergunta o que ele estava fazendo e ele diz: eu venho de rodear a terra, de passear por ela. Aí vem Deus e diz: tu observaste o meu servo Jó? Olha lá, aquele que me serve, não é? Exatamente. Deus vai dizer para ele: você observou que lá na terra tem um homem chamado Jó, reto, justo, temente a Deus e que se desvia do mal? Você já imaginou, Cristiano? A inveja entrou na hora no Satanás. A grandeza disso. A inveja entra na hora no Satanás. Lógico, ele vai ver Deus dando referências de um mortal, aí ele vai contra-atacar e vai dizer: lógico, ele é desta maneira porque o Senhor lhe oferece tudo, ele tem benefícios que nem precisa correr atrás. O bicho é sujo, né, rapaz? Ele vai querer sempre nos colocar numa condição de que não somos merecedores, e não somos mesmo, mas na ótica dele é de depreciar a bênção que Deus nos oferece. E aí eu vou falar pra você, irmão, você que é irmão, você que acredita em Deus, mas ainda não segue Jesus Cristo, não segue esses ritos de uma igreja,
mas que tem esse apreço, né, que entende, que sente Deus, fala, olha, eu acredito em Deus, eu acredito que Ele existe, mas eu não tenho uma religião, muitas vezes, né? A gente ouve muito isso. Essa mensagem é para você também. Essa mensagem é para que você entenda que você, muitas vezes você tá aí, puxa vida, mas eu sou uma mulher, um homem, temente a Deus, que não faço nada de errado, cuido da minha família, enfim, tudo que... Uma pessoa boa. Uma pessoa muito boa. E, nossa, minha vida não vai para frente. Não acontece nada, ou então eu tenho muitos problemas. Mas por quê? Você aí que está se perguntando. Às vezes você busca a origem de entender as razões dos problemas. Isso, você fica perguntando, mas por que eu estou passando por tudo isso? Eu convido você a entrar agora nessa viagem conosco, para entender e assistir essa série com a gente. Não é só para dar visualização para o nosso canal. Nosso intuito aqui é fazer com que aquele que ainda não conhece e aquele que já conhece se firme mais, conheça mais. Esse Deus, ele é maravilhoso, ele tem amor para você, ele tem amor para nós. Esse é o nosso propósito aqui desse canal. Então, preste bem atenção nesse texto e veja aquilo que Jó passou, mas ele ficou até o fim. E eu me lembro, Vinícius, desse texto, você não leu inteiro. É tão maravilhoso o que Deus faz com Jó pela obediência dele, porque primeiro ele é o quê? Os amigos vêm para orar por ele. Sim. E o condena. E o que confessa logo o teu pecado. Isso, mas ele, bom, eu não sei se você vai chegar lá nessa parte, se vai chegar a gente vai explorar algumas coisas. Então segue aí, segue adiante. Não, é interessante a gente pensar que dentro daquilo que a gente já apresentou aqui, Jó era um homem perfeito, a ponto do próprio Deus dar referência dele. Vem Satanás, se apresenta e Deus lhe dá permissão para tocar em Jó, só não poderia tirar a vida. E é aqui que começa o ponto da tempestade na minha vida e na tua muitas vezes. Você que está me assistindo aí do outro lado, eu quero conversar com você agora. Você agora vai se colocar na condição de Jó. Você de repente é uma pessoa boa, uma pessoa de boas práticas, uma pessoa benquista, uma pessoa caridosa, uma pessoa que tem espiritualidade em dia diante de Deus, você tem fé. E algumas vezes na sua vida você não entende o porquê que a vida virou. Na viagem da nossa vida isso acontece muito, Cristiano, e eu quero entrar por este caminho, porque a vida de Jó virou de uma forma que ele não, na verdade não tem nem o porquê. Ele está no meio de uma briga entre Deus e Satanás. E ele não está nem sabendo o que está acontecendo. Exatamente. Ele só apenas está servindo a Deus com todo o coração, porque ele oferecia sacrifícios pelos filhos. Sim, ele fazia um serviço sacerdotal muito importante. E os filhos eram tão crentes assim para receber tanto do pai? Entendeu? O temor desse homem era tão grande que... Olha o pensamento dele. Se porventura meus filhos pecarem contra Deus... Isso... sejam perdoados as suas falhas, que Deus nos atribua. Ele era um homem de bens? Sim. Era um homem de bens. Era um homem rico? Não temos como mentir aqui, ele era um homem de bens. Sim. Tu consegue fazer churrasco todo final de semana? É difícil. Na atualidade, mais difícil ainda. É difícil. Então, assim, era um cara que tinha bens. Mas tem muitas pessoas que têm bens, agora eu vou falar com você que é mais abastado financeiramente. Sim. Não é um problema isso. Que Deus abençoe você cada vez mais. Prospere mais ainda. Mas muitas vezes, aquela pessoa que tem mais valores, fecha o seu coração. Eu vou lembrar aqui, vou fugir um pouco desse texto, e vou lembrar do rico e o Lázaro. Sim. O Lázaro ali, às vezes a pessoa coloca como nome, mas Lázaro vem de leproso também, né? Sim. A origem da palavra, se eu não me engano. Sim. É isso mesmo? Tem uma ligação ali. Pode ser que seja isso, né? Então, de repente era um cara doente, um cara que estava ali, e o rico ele não abençoava. Aí, se você quiser conhecer a história, puxa aí na Bíblia aí que você vai Lucas encontrar. 16, irmão. Lucas 16 é uma parábola, né? Isso. Dizem que é uma parábola, mas dizem também que pode ser o real como será, né? Um fato verídico, né? Alguns estudiosos aí deram algumas vertentes pra gente. Mas, enfim, procure saber, entender isso. Né? Então, você que já é abastado, abre o teu coração. Porque olha Jó, olha o que Jó fazia, olha o que Jó entregava. E olha o que Jó passou. Em um dia só ele perde tudo. Vamos contar um pouquinho dia só? Um dia só a vida de Jó mudou. Mas olha, dentro disso que você está falando, se não me falha a memória, no capítulo 29, olha a importância de Jó. Ele era um homem de respeito, a ponto de quando chegava nas praças, os mais velhos paravam de falar para ouvir Jó falar. Os mais jovens abaixavam a cabeça em respeito a Jó.
Era um homem que era respeitado em sua comunidade. E aí ele perde o quê? Todas as suas juntas de animais. Isso falando de propriedade. Ele perde todos os filhos numa tragédia, Família. certo? E ele é deixado só a esposa, E ainda é tocada a sua saúde. né? Perde o prestígio. Ele fica ali humilhado. A Bíblia diz que a doença que estava em Jó, ele se coçava com caco de telha Para aliviar. para aliviar a dor. Agora, Cris, você Meu- há de convir meu comigo Deus. que tudo isso que a gente está relatando aqui não casa muito bem se a gente olhar o primeiro capítulo e a gente ver Deus dando referência dele. Esse homem tinha tudo para que quanto mais ele se colocasse diante de Deus, quanto mais ele fosse temente conforme suas práticas e suas atitudes, Deus o guardar de todos os males que pudessem vir. É o que eu ia gostar. Servindo a Deus, eu quero abastança, eu quero bênção, eu quero ajuda. Sim. Agora, de repente, começa a acontecer tudo ao contrário. Eu perco meus filhos, eu perco, de repente, parte da minha riqueza. A minha esposa fala assim: amaldiçoa teu Deus e morra. Por quê? Porque ela viu tudo o que estava acontecendo. E não é fácil, é uma mãe, né? Exatamente. Se você imagina a dificuldade de um caso sério que eu vou falar agora, irmão, de uma família ter que enterrar um filho, essa mãe teve que enterrar 10. Então é muito difícil isso. Olha a tempestade que a família de Jó está agora enfrentando. Olha o problema em que eles estão inseridos por uma causa que eles não sabem nem a origem. É uma briga espiritual que está refletindo no físico. E agora a vida de Jó está mudando. E é importante a gente perceber que eu já vi muita gente falando que Jó era um homem que confiou em Deus e realmente confiou e que nunca murmurou. Irmão, não é tão assim. Não é tão simples assim. Às vezes nós não entendemos a origem dos problemas que enfrentamos. Quando nós lemos o capítulo 3, Jó agora dentro de toda essa situação, dentro de todo esse problema que ele está vivendo, ele vai chegar ao ponto de dizer: maldito seja o dia que se disse na casa de minha mãe que nasceu um homem. Jó começa agora a amaldiçoar o dia de seu nascimento. Jó começa agora a questionar o porquê de estar vivendo aquilo, o porquê de sua situação ter chegado àquele ponto. Quantos de nós, no momento de dificuldade, no momento de desespero, em que nós vemos o problema familiar acontecendo, em que nós vemos as nossas finanças não cobrindo as nossas contas, a nossa saúde sendo tocada, nós não temos mais a condição natural do nosso corpo, a nossa carne é tocada, aquilo nos aflige, e é natural que a gente de alguma forma venha a reagir. A gente vai lidando com a tempestade, os raios vão caindo, vão trovoando diante Isso de nós. é tão interessante. Se eu pegar o 42, versículo 1, você vai ver aqui Jó. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Sim. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Mas espera aí, Jó não era um homem que tinha vida com Deus? Não conhecia Deus de perto? Mas aqui ele desce mesmo na humildade, né? E aí ele diz assim no 4: escuta-me, pois eu falarei e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E aí entra o 7 que é o texto base aí. Meu Deus. Espera aí, nós estamos falando de um homem que virou a sua vida, que tinha vida diante de Deus. Talvez eu estou falando com alguém que está me ouvindo agora, me assistindo, e que tem vida com Deus, e que tem temor a Deus. Tem estrutura para enfrentar e já enfrentou muitas coisas, já viveu muitas coisas diante de Deus. Mas a Bíblia agora está me fazendo refletir sobre a vida de Jó e entender que antes o que ele conhecia de Deus na verdade era teórico. Na verdade não tinha substância suficiente para que ele pudesse dizer: não, eu agora verdadeiramente te vejo, mas antes eu só te conhecia de ouvir falar.
A proposta dessa série de mensagens que estamos tratando aqui é te levar a um nível de conhecimento de Deus que você não viva só no teórico, aonde você ouve uma pregação, aonde você ouve alguma coisa, aonde você ouve outra coisa, mas ainda de fato você ainda não teve um conhecimento, uma proximidade, um contato real com o teu Deus, com aquele que conforta a tua alma, que traz um verdadeiro refrigério para a tua vida. As tempestades estão aí, mas eu quero te dizer que no meio delas existe um Deus que está olhando para a minha vida e para a tua. Os discípulos estavam andando com Jesus durante um período aí, no meio dessa viagem, desse período que estavam com Jesus, Jesus disse, vamos para o outro lado, entra no barco. Sabe o que vai acontecer no meio da viagem? Uma tempestade. E no meio da tempestade, o que os discípulos vão dizer para Jesus? Mestre, não importa que nós morramos, o barco vai vir a perecer. Jesus então, dormindo, diz a Bíblia, se levanta, pergunta, por que sois de tamanha fé pequena? Acalma o vento, acalma a tempestade, e aqueles discípulos agora ficam espantados e dizem, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe o que é isso? É deixar de somente conhecer no teórico, e agora ter um contato real com o Deus que você serve, Cris. E eu devo confessar aos irmãos que hoje pela tarde eu resolvi orar aqui em casa, né, e descer mesmo na oração no joelho. E parece que muita coisa muda quando você começa a orar. Daqui a pouco eu já estava vendo a minha esposa orando também, e minha filha já se encostando também, querendo entender o que está acontecendo. Sim. E respeitando aquilo, e a gente ouvindo um louvor. E orando, e orando por todos, orando por tudo isso que a gente está fazendo aqui também, pelas vidas que estão aí do outro lado, né? Estamos orando por vocês, acredite nisso, nós somos uma igreja que ora, irmão. Você quer mudar a tua vida? Ora. Você está com depressão? Procure sim os médicos, procure a assistência que você deve, mas tudo em Deus, quando você dobra seu joelho, quando você ora, porque... eu não estou falando daquela coisa espalhafatosa que muitas vezes a gente vê, porque os judeus eles oravam em praças ou nas sinagogas bem alto, né, Vinícius? Sim, sim. Muitos para se exibir, para mostrar que sabiam orar. Muitas vezes nós vemos isso dentro das igrejas. Sim. Também. Claro que tem muito irmão sincero. Pode ser que em algum momento também eu tenha deixado eu entrar na carne, se excedido um pouco. Exatamente, né? Mas um detalhe, Jesus fala assim, olha, se você quer falar com o teu pai, entra no teu quarto. Fecha a porta do teu quarto. Entra dentro do quarto. Vai lá, ora. Fala com Deus em secreto, porque Ele vai te ouvir. Então, meu irmão, enquanto você reflete a respeito da sua vida hoje e você de repente está passando por uma tempestade, saiba de uma coisa. Talvez Deus impulsionou essa tempestade para que você possa conhecer melhor Ele, para que você possa ter uma visão diferenciada a respeito dele. Jó não tinha razões, quando olhamos pela ótica humana, para enfrentar o que enfrentou. Mas Deus sabia o que estava fazendo. E no tempo oportuno, honrou a vida de Jó. Haverá um tempo oportuno, aonde Deus se manifestará a você. E você verá que toda tempestade que Deus permite é para te aproximar dele. Essa é a grande tempestade que muitos podem enfrentar. Vinícius, capítulo 42, versículo 10, tem a virada do cativeiro de Jó. Sim. Quando orava pelos seus amigos, o Senhor acrescentou Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Ou seja, ele começou a restaurar tudo, né? Sim. Os filhos. E tem mais, ainda as filhas de Jó, diz que não tinha mais bonita na época. Sim. Do que as filhas de Jó, as novas filhas de Jó. Agora um dado importante. Jó perdeu os filhos, Jó perdeu as posses, teve sua saúde tocada, mas Deus não tirou a esposa, porque Deus é um Deus que preserva a família. Verdade. A sua família é importante para Deus. Alguém vai dizer, e nós mesmos citamos aqui nesse vídeo, que a esposa de Jó pediu para que ele amaldiçoasse a Deus. Enfim, nós temos a leitura do texto. Mas eu entendo aquela mulher desabafando, vendo 10 filhos mortos.
Mas ainda assim Deus entendeu que ela era importante para a vida de Jó. Entendi. Deus que cuida da família. É verdade. Um Deus que cuida da E família. aí, vamos continuar no próximo capítulo, então? Eu acho que sim. E do fundo do meu coração, eu quero mais é que você se achegue a Deus. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho, deixa o like nos vídeos, né? Acompanha aí, nós temos aí nossa playlist, as playlists feitas aí, podcast e tudo mais. Já falamos tantas e tantas coisas. Para você procurar uma junta médica se precisar, mas ore. Ore a Deus, busque, que eu tenho certeza. Eu desafio você, irmão. Começar a ler a Bíblia, começar a orar, a sua vida vai mudar. A Eu me desejar, né? revoltei! Eu me revolto aqui, irmão. Se você não mudar a sua vida. Isso é de coração, é verdade isso. A proposta é mudança. Pode buscar, que vai acontecer na sua vida. E, pra gente finalizar isso daqui, tem que terminar com a fusão, né? Opa! Se encontrou. Eita! Aê, Fusão! fusão. Deus Tchau, abençoe, tchau, pessoal. irmãos. Até o próximo Fica capítulo. com Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Um abraço.